você pensa em mangá e anime, normalmente você pensa em Dragon Ball, pensa em Cavaleiros do Zodíaco, pensa em Sailor Moon, enfim, pensa em mangás e animes com super-heróis. Temas que a gente tá acostumado. Coisa normal. Mas o mundo dos mangás e dos animes também tem muita bizarrice, porque é Japão, né? Esse país maravilhoso. Acho que essa é a melhor explicação, né? Não É a tem melhor outra, né? explicação. Porque é o Japão. A gente escolheu os mangás mais bizarros que você deve conhecer. Na lista de bizarrices, eu acho que um que não tem como a gente não falar sobre é o Saint Onisan, que é um mangá que narra as aventuras de Buda e Jesus que tiraram férias e vão morar juntos num apartamento em Tóquio. Num apartamento pequeno, porque eles não têm muita grana. E Buda é muito mão de vaca, ele não quer gastar tanto dinheiro. E aí são as desventuras dos dois, vivendo junto com seres humanos normais, sem revelar a identidade deles, óbvio, porque eles não podem falar que eles são Buda e Jesus. Ainda que o visual seja, né? Ainda que seja mais muito do que óbvio. óbvio. É. Logo no começo da história, Jesus chega feliz em casa. Cara, me reconheceram, me reconheceram. As pessoas ficaram olhando pra mim. Aí, o que foi? O Buda pergunta. E ele começa a falar, eu tava numa loja de conveniência, comprando umas coisas e umas garotas me olharam. Eu, Buda, garotas? Tipo, meu. E aí as garotas... Aí você vai ver o balão da história, na verdade as garotas confundiram ele com o Johnny Depp. Aí ele, olha, a camiseta dele tem até katakana. Katakana é a língua, é o alfabeto estrangeiro, né, pra escrever palavras. Sim. E sabe que escrito Jesus na camiseta dele. É. Ele fala, tá até katakana. É o Johnny Depp, é o Johnny Depp. Tanto que de vez em quando no mangá ele faz até umas caras. Olha lá, ele tá fazendo a cara de Johnny Depp. Uhum. Tipo, ah, E assim, Jeff, eu não cheguei a ler tanto quanto você, conheço mais em linhas gerais da história, mas dá a impressão de ser uma história, assim, bem light, bem cômica, não entra em questões religiosas profundas e tudo não, mais, né? é tudo pincelado da maneira mais sutil que você pode imaginar, assim. O próximo mangá que a gente vai discutir aqui já tem no Brasil, ele é publicado pela Panini, que é o Assassination Classroom, também tem uma premissa extremamente bizarra. A gente tem um alien que ele é praticamente invencível, nenhum exército da Terra consegue enfrentar ele, e ele coloca a seguinte premissa: eu vou treinar 18 pessoas em uma escola no Japão, e uma delas vai ter que me matar, ou eu mato a humanidade inteira. O monstro alienígena, né, que é o nosso querido Koro Koro Sensei, ele não é um monstro malvado, ele é uma figura muito amável, cheio de manias, de vícios também, ele adora ler mangá, Nossa. ele gosta de garotas. novelizar É, ele a gosta vida de doces. estudantil, ele adora Sim, doce. ele é todo dramático. Ele é muito dramático. E ele acaba se apegando aos alunos, ajuda eles nas provas, né, e tudo mais. E você, como leitor, acaba se apegando a ele também. É difícil você não gostar do Koro Sensei e falar, mata ele mesmo. Tipo, não, pô, ele é mó legal, mas existe essa tensão. Em algum momento, ou vão matar ele, ou ele vai destruir a Terra. Porque se ele não morrer, a ideia que dá é que se ele não morrer, o mundo acaba. E aí ele treina os alunos, né, pra assassiná-lo, porque ele é um monstro que ele consegue viajar em velocidades Mach, sabe Supersônica, Deus né? quanto. Então, aqui no Brasil ainda não terminou, né? Não. No O mangá já Japão- acabou, né? No Japão o mangá já acabou. E o tempo todo ele mantém a qualidade, né, Jeff? Eu acho Ele que até o final. a qualidade da história não muda. O tom fica um pouco mais pesado, ele começa a explicar as origens dele, porque até então ninguém sabe de onde ele veio, o que ele é, por que ele vai destruir a Terra. Aí quando começa a explicar, você começa a ficar meio pesado, porque a história dele não é molezinha e tal. O tom é o básico, assim, é comédia e piadas e histórias curtas, o que é bom. São Você mini consegue, sagas, você né? consegue ler os arcos, assim, sem ficar, sem se cansar demais. Sim, É bem legal. Na lista agora eu queria citar um que é um preferido meu, que saiu aqui no Brasil, é bem curtinho, são só 6 volumes. A JBC publicou, que é o After School of the Earth. Ele parte da premissa de que o Japão foi esvaziado, assim, todas as pessoas do Japão sumiram, com exceção de 4 crianças. Um menino um pouco mais velho e 3 meninas. E meio que o Japão vira o playground dessas crianças. Você não sabe exatamente se o fenômeno aconteceu no mundo todo, mas é bacana porque a cada edição o mistério vai se aprofundando, enquanto também vai mostrando essa relação entre as crianças, que é muito meiga, é muito singela. É um mangá meio slice of life, né? Mas com essa premissa totalmente maluca. E no final, eu achei que ele explica muito bem. E é um drama, não é uma coisa muito leve. Não, é bem levinho, não é pesado. Assim, existe uma explicação, obviamente, surreal, né? Claro. Mas que dá pra aceitar. E no final, a grande graça, né, do mangá é você ver essa coisa de as crianças têm o Japão como seu quintal. Nosso próximo mangá, ele trata exatamente do contrário, de uma terra super populosa, que é o DNA 2, ou DNA ao quadrado, que é do Masakazu Katsura, o mesmo autor do Video Girl Y e do Zetman. Esse mangá, ele trata do seguinte: tem um cara que ele tem alergia a mulheres. Quando ele se sente excitado, ele vomita. Só que esse cara, ele vai ser o responsável pela criação do Mega Playboy. O que é um Mega Playboy? É um cara que ele atrai tantas mulheres, que ele tem vários filhos. E com isso a Terra fica super populosa. Quem tem mais de uma criança nessa Terra super populosa, morre. É um crime com pena de morte. Aí o que acontece? Vem uma menina do futuro,
volta pro passado para tentar alterar o DNA desse cara, só que na verdade ela acaba criando o Mega Playboy. E aí é o grande dilema do mangá, porque ela não pode voltar pro futuro, e aí o que ela tenta fazer é juntar esse cara com a melhor amiga dele, que é a única pessoa com quem ele não tem alergia. Ah, é verdade. E aí ele salvaria a Terra, só que ele não se sente atraído pela menina. Não. Pela premissa é um mangá bem cômico, né? Não, é completamente cômico. É aquele mangá de comédia com aquelas situações amorosas típicas. Uma assim. coisa meio Love Hina. Menos. Que Ele não fica- tem esse harém todo, né? entendi, Mas ele tem entendi. duas que ele vai É lutar. uma história mais focada. É. E um pouco antes aqui da gravação, até, né, Jeff? A gente tava falando de muitos mangás no Japão que pegam ali fórmulas consagradas e adaptam pra temas insólitos, tipo patins, curling, sinuca, badminton, sommelier e até padeiro, né? Tem. E aliás é um dos meus preferidos, assim, o mangá de padeiro. Ele na verdade chama Yakitate Japan. Eu considero ele o precursor de Shokugeki no Soma, e porque eles têm muitos aspectos que são muito parecidos, assim. Shokugeki, na verdade, é a história do garoto que quer criar o pão japonês, que é o Japan. Por Ai, causa meu que Deus. ele cita pão francês, tem pão de várias nacionalidades. Shokugeki não, né? Esse é o Yakitate. Yakitate, desculpa. Isso, e ele quer o pão japonês também. Então ele tem várias fórmulas e ele vai incrementando. E aí ele vai pra essa escola, essa escola conceituada de padeiros, e aprende a cozinhar. O legal desse mangá é que ele trabalha muito com a ambiguidade das palavras, assim, principalmente no japonês, que é muito fácil você criar uma frase ambígua. Por exemplo, tem um capítulo que ele precisa fazer um croissant. E ele não entendeu que era um croissant, a palavra francesa. Aí ele liga pra irmã dele, desesperadamente procurando um tal de croissant, que é o senhor Kuroa, sabe? Tipo, não, cara, é um croissant. E acho que não dá pra fechar essa lista de mangás bizarros sem falar de um mangá que leva bizarro no seu nome, né, Jeff? Olha a desculpa pra falar de Jojo's Bizarre Faz a careta, Adventure. faz a cara, faz a pose. Strike the pose, there's nothing to it. Jojo's Bizarre Adventure, que é uma obra já clássica, né? Começou nos anos 80 lá no Começou nos anos Japão. 80, continua até hoje. Continua até hoje, são várias sagas em várias épocas do tempo. Hoje em dia tá um pouco mais popular aqui no Ocidente por conta do anime, né? Que tá na sua 5ª temporada, mostrando a parte 4. E é um mangá que o público pede muito aqui no Brasil, mas Pra vir, tão né? cedo não deve rolar, Acho né? que não, cara. É um problema muito sério de venda. Ele não consegue se popularizar com as histórias originais. Assim, os últimos capítulos, sei lá, as últimas sagas são muito mais fáceis de ser vendidas Sim. do que as primeiras, com o traço. O traço é estranho, quer dizer, estranho, ele não é novo, não é modernizado. As histórias são muito simples. É Estamos complicado. falando de um mangá que começou mais ou menos ali nos anos 80, junto com Cavaleiros, Cavaleiros, Dragon Ball. Dragon Ball, Exato, né? exato. Que também são obras clássicas já consolidadas aqui, mas que tiveram todo um boost ali dos anos 90, né? Dos animes, manchete e tudo mais. Mas o que torna, além do nome, Jojo's Bizarre Adventure tão bizarro? Porque começa de uma maneira extremamente convencional, mas a coisa vai escalando aos poucos, que quando você percebe, tipo, gente, o que aconteceu? Como a gente veio parar aqui? O anime mesmo, se você comparar a quarta parte, né, a temporada quarta atual, parte, sim. com o começo, nossa, Não tem nada a Parece outra ver. coisa. mas Jojo é maravilhoso. Não tem um mangá por aqui, mas veja o anime. Crazy Diamond. Eu tava pensando muito, ponderei bastante, fala, não fala, mas acho que é legal falar por causa dos causa do- memes. Tem muito meme na internet. E aí tem esse mangá, ele chama Kusumiso Technique, é um mangá yaoi, é um mangá pesado, Ok. é um mangá... Yaoi, quem não sabe, é o termo que se usa para relações entre garotos. Relações entre garotos. Nada, esse, no caso, nada leve, assim. O que você encontra dele na internet é um cara sentado no banco da praça, com um macacão, fazendo assim, ó, e falando pra pessoa, Yaranaiká, tipo, e aí, vamos? 電気が走ったっていう。 Ele ganhou um filme com mulheres. É um filme que Hentai. era pra ser um filme Hentai não, gay, pornô. e virou um filme pornô com atrizes que vestem um consolo de borracha meio futanário, assim, e fazem as cenas do mangá. Meu Deus. Só que são mulheres, e aí eles entrevistaram. Eu acho que com essa a gente pode terminar o vídeo. Pode. Conta pra gente qual dos animes e mangás bizarros você mais gostou. Conta pra gente algum anime e mangá bizarro que você acha que deveria estar nessa lista. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal.